A Polícia Federal realizou hoje pela manhã uma operação para investigar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Maranhão. Advogados também foram alvo da operação. Vamos falar ao vivo com a repórter Geice Gomes, que está acompanhando o caso. Oi, Geice, bom dia. Atualiza a gente, por favor. Ok, bom dia, Davi, muito bom dia a todos. 4 desembargadores, 3 juízes e 14 advogados estão sendo investigados e são os alvos dessa operação que acontece desde cedo aqui em São Luís, no Maranhão e também nos estados do Pará e do Rio de Janeiro. Vamos aos nomes dos suspeitos. A desembargadora Nelma Sarney, que está afastada das funções pelo Conselho Nacional de Justiça, o desembargador Antônio Pacheco Guerreiro Júnior, que também está afastado do Fórum de Imperatriz. Ele é suspeito de envolvimento em uma fraude na obra do fórum lá da cidade, a segunda maior cidade aqui do estado. O desembargador Marcelino Everton Chaves, que está aposentado, e Luiz Gonzaga Almeida Filho, que entre os desembargadores é o único que ainda estava exercendo as atividades, mas agora foi proibido de entrar no Tribunal de Justiça do Maranhão. Os juízes são Cristiano Simas de Souza, Alice de Souza Rocha e Sidney Cardoso Ramos. Além disso, há 14 advogados sendo investigados. A suspeita é de que eles manipulavam processos dentro do Tribunal de Justiça do Maranhão para obter vantagens financeiras. Entre as fraudes cometidas, supostas fraudes cometidas, está um processo que, desde o momento em que ele foi aberto até o momento que ele foi encerrado, durou apenas 18 minutos. E o resultado desse processo foi o pagamento de 14 milhões de reais para um advogado. Como que essa fraude, essa suposta fraude teria acontecido? O advogado, que era funcionário, ex-funcionário de uma instituição bancária, foi aliciado, teria sido aliciado para entrar com o processo, para conseguir o pagamento de salários milionários. Após o pagamento desses salários, esse dinheiro seria dividido, então, entre os suspeitos de envolvimento. O Superior Tribunal de Justiça determinou, então, o cumprimento de 55 mandados de busca e apreensão. 55 deles foram cumpridos aqui no Maranhão, um foi cumprido no Pará e o outro no estado do Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça determinou outras medidas cautelares, entre elas que os suspeitos eles não podem entrar no Tribunal de Justiça, não podem falar entre si, alguns deles tiveram os bens bloqueados e sequestrados e os advogados terão que usar tornozeleira eletrônica. Então existe aí uma determinação de que os alvos da operação usem tornozeleira eletrônica, no entanto, nem os desembargadores, nem os juízes usarão a tornozeleira eletrônica. Eles são suspeitos dos seguintes crimes: organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa. Davi. Obrigado, Geice, pelas informações. Daqui a pouco a gente fala mais e traz mais informações, atualizações sobre essa operação da Polícia Federal hoje contra servidores, desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Maranhão. E a gente volta a falar sobre a operação da Polícia Federal que investiga um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Maranhão. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Maranhão e nos estados do Pará e do Rio de Janeiro. A Polícia Federal precisou acionar um chaveiro para cumprir com os mandados de busca e apreensão na sede do Tribunal de Justiça. Os policiais chegaram por volta das 6 da manhã e saíram 3 horas depois. Joias e carros de luxo foram apreendidos durante o cumprimento de 55 mandados no Maranhão, Pará e Rio de Janeiro. Advogados, juízes e desembargadores estariam negociando decisões judiciais. Em uma delas, o prazo de tramitação, incluindo a expedição do alvará e o saque do valor da ação, retirado de uma agência do Banco do Nordeste, foi de 18 minutos. A investigação diz que um advogado, ex-funcionário do banco, teria sido aliciado a entrar com uma ação contra a instituição para que fossem pagos honorários milionários. A Polícia Federal também cumpriu
cumpriu mandados de busca e apreensão aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa. Saiu daqui apenas com documentos. As investigações apontam que a organização criminosa agia de dentro do sistema judiciário e dos bancos. Em apenas uma das ações, que foi impugnada, eles teriam agido para desviar 14 milhões de reais. O dinheiro era dividido entre os envolvidos no esquema. A organização também fraudava os cálculos de correção monetária para aumentar os valores das ações. A TV Mirante conseguiu apurar o envolvimento até agora de 4 desembargadores do Maranhão. Nelma Sarney, afastada das funções pelo Conselho Nacional de Justiça, Antônio Pacheco Guerreiro Júnior, também afastado do Tribunal de Justiça desde outubro do ano passado por envolvimento em irregularidades na obra do Fórum de Imperatriz. Marcelino Everton Chaves, que está aposentado, e Luiz Gonzaga Almeida Filho, o único em atuação. Também são suspeitos de envolvimento os juízes Cristiano Simas de Souza, Alice de Souza Rocha e o ex-juiz Sidney Cardoso Ramos. Hoje pela manhã, 14 advogados prestaram depoimento na Superintendência da Polícia Federal, na Coama, em São Luís, também suspeitos de envolvimento no esquema. Na decisão do Superior Tribunal de Justiça, os envolvidos estão proibidos de entrar no Tribunal de Justiça ou qualquer outro estabelecimento judiciário e vão ser monitorados eletronicamente. Também não podem manter contato com os demais investigados. E agora a gente vai voltar a falar ao vivo com a Geice Gomes sobre a operação da Polícia Federal realizada hoje no Maranhão e outros 2 estados. Geice, o que dizem os envolvidos na operação? Conta aí pra gente o que tem de atualização. Oi, Rafa. Os 4 desembargadores, 3 juízes e 14 advogados já até começaram a conversar com a Polícia Federal, mas ainda não deram nenhum retorno à imprensa em relação às suspeitas apontadas pela Polícia Federal. Já o Tribunal de Justiça do Maranhão se manifestou sobre a Operação 18 Minutos. Diz que está colaborando com a investigação da Polícia Federal e que auxiliou, então, as buscas no Tribunal de Justiça, no prédio do Tribunal de Justiça e também do Fórum aqui de São Luís. Quem também se manifestou sobre a Operação 18 Minutos foi o Banco do Nordeste, na condição de vítima, né? Porque aquele caso que a gente acabou de citar em relação ao advogado que foi aliciado para entrar com um processo contra uma instituição financeira, a instituição financeira, no caso, era o Banco do Nordeste, que, no caso, disse que denunciou ao Conselho Nacional de Justiça e à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Maranhão o que ele chamou aqui na nota de reiteradas decisões arbitrárias contra a instituição. Somente em uma decisão do Tribunal de Justiça, 14 milhões de reais em salários foram determinados aí para serem pagos a um advogado. A gente acompanha o caso diretamente aqui da sede da Polícia Federal. Agora há pouco, policiais chegaram então carregando alguns malotes, alguns materiais que foram apreendidos. Eles informaram que esse material que chegou agorinha foram apreendidos da desembargadora Nelma Sarney, que é uma pessoa que está sendo investigada, né, pela Polícia Federal com suspeita de envolvimento nesse esquema que acontecia supostamente no Tribunal de Justiça aqui do Maranhão. A Polícia Federal também informou que terminou ainda há pouco as buscas no escritório do advogado Edilásio Júnior, lá no bairro do Jaracati, aqui na capital maranhense. Recapitulando, 55 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. 53 deles aqui no Maranhão, um no estado do Rio de Janeiro e outro no estado do Pará. Eu conversei aqui com os policiais federais e eles me explicaram o porquê de 2 outros estados também estarem dentro aí dos alvos de mandado de busca e apreensão. Ele explicou o seguinte, é que alguns dos alvos da operação, eles têm imóveis e pertences nesses outros 2 estados e por isso lá também foi determinada a busca para complementar então essa parte da investigação. O esquema, segundo a Polícia Federal, acontecia da seguinte maneira: juízes e desembargadores aliciavam pessoas para que entrassem com processos solicitando indenizações e valores em dinheiro milionários. Depois que esse processo ele terminava, o dinheiro que era conseguido ali dessa instituição financeira era repartido entre os desembargadores, juízes e advogados envolvidos, segundo a investigação da Polícia Federal. Eu volto no estúdio com vocês.
Obrigada, Geis. Qualquer atualização chama a gente de volta aqui. A gente ainda fica perplexo, né, de pessoas que executam, deveriam executar a justiça, serem investigados nesse caso.